vai ser diferenciada a aula. Meus amigos, sejam bem-vindos a mais uma aula exclusiva aqui no canal Daniel Lopes. Eu, Daniel Lopes, hoje tenho um enorme prazer de trazer para vocês uma maneira mais acurada, afiada, direcionada, focada, eficiente para você entender o que está acontecendo diante dos nossos olhos, tá? E é lógico que nós estamos diante de um grande projeto de controle da opinião pública, diante de um grande projeto de operação psicológica, diante de um grande projeto de controle, projeto esse muito parecido com aquilo que já aconteceu lá nos Estados Unidos. Então a gente tem a faca e o queijo na mão para entender tudo que está rolando, porque eu tenho dito para vocês, primeiro as coisas acontecem nos Estados Unidos e na Argentina e depois acontecem no Brasil. Então já deu pra gente saber onde que essa história vai terminar, tá certo? Então tá bem óbvio a gente saber. Eu disse para vocês que o presidente Donald ia voltar, disse para vocês antes, né, que o presidente Donald ia quase perder a vida ali com uma coisa contra a vida dele, depois ele ia voltar dizendo que foi Deus que salvou ele e voltaria ao poder por causa disso. Então eu tenho falado as coisas antes delas acontecerem para você. Falei a crise sanitária antes, falei que o pessoal iria entrar em Kiev antes, falei tudo isso, que o Putin ia fazer isso. Contei essa história toda para vocês, tá? Ficou bem na cara. E mais uma vez hoje eu vou falar novamente o que vai acontecer antes das coisas chegarem. Mas para isso você precisa entender que é necessário fundamentação teórica e bibliografia, tá? Eu já disse para vocês, teoria, a palavra teoria vem do grego theorin, que significa enxergar, ver uma vista, ver melhor, enxergar melhor, tá? Oran, em grego, significa ver. Theoran significa ver uma vista. Através das teorias, dos conceitos, nós conseguimos enxergar melhor o mundo e não apenas isso. A gente consegue fazer quase com a espada justiceira do olho de Tandera do Thundercats. Você consegue ver além do alcance, né? Vocês lembram do a espada e falava espada justiceira, dei minha visão além do alcance? É exatamente isso, beleza? Então, amigos, presta atenção, aperte os cintos, se prepare, porque hoje você vai aprender muita coisa. Obviamente, já chega dando like. Quando você dá o like, a plataforma entende que você está gostando do conteúdo e continua recomendando para você, tá bom? Então, meus amigos, vamos começar a nossa aula de hoje. Tá todo mundo dizendo aí que através dessa decisão mais recente, cancelaram tudo. Cancelaram tudo, foi decidido que os Estados Unidos não vão poder fazer nada aqui, impor nada aqui sobre o Brasil. Só que, peraí, meus amigos, é uma interpretação errada isso. Por quê? Todas essas estratégias que os Estados Unidos estão fazendo para tentar dar uma amassada no Brasil não tem a ver com eles colocarem leis e regras e decisões deles aqui dentro. Muito pelo contrário, é exatamente o inverso disso. Presta atenção, os Estados Unidos eles têm um dispositivo que é o seguinte, o dispositivo é assim, ó, eu não quero que ninguém dos Estados Unidos faça um negócio com essa pessoa, nem ofereça um serviço para essa pessoa, ok? Presta atenção. Eu não quero que ninguém dos Estados Unidos ofereça serviço para essa pessoa. Só que aí o que acontece? Se empresas e pessoas de fora dos Estados Unidos também oferecerem serviço para essas pessoas, eles entram no negócio que chama de sanções secundárias. O que é isso? Eu proibi os americanos e as empresas americanas de interagir com uma pessoa e quem ajudar essa pessoa eu também não quero interagir com ela, tá certo? É isso que está acontecendo, é os Estados Unidos falando, eu não quero mais brincar contigo, eu não quero mais jogar bola contigo. Então, outras pessoas e outras empresas querem continuar jogando com os Estados Unidos. E para isso, elas não podem jogar com essa pessoa que os Estados Unidos escolheram, ok? Então, não é os Estados Unidos querendo colocar leis deles aqui dentro, é o inverso disso. É os Estados Unidos chegando para os americanos e falando, ó, tá proibido você, americano, você, empresa americana, de interagir com essa pessoa. E aí, se outras pessoas fora dos Estados Unidos também interagirem com essa pessoa, eu também não vou querer mais jogar com você. Então as pessoas param de interagir com esse cara para evitar de saírem do jogo dos Estados Unidos. A gente não pode esquecer que no ano passado, assim como tem sido nos outros anos, os Estados Unidos têm sido o país que mais investiu no Brasil. Então os Estados Unidos botam muito dinheiro aqui. Isso significa que a gente perder essa brincadeira ou a gente sair desse jogo é muito prejudicial para todo mundo. Perfeito? Então, meus amigos, como é que isso acontece? Os Estados Unidos falam assim, ó, empresas americanas e americanos não querem mais que vocês interajam com essa pessoa. Então,
O sistema financeiro americano proíbe qualquer cidadão, banco ou empresa americana de interagir com essa pessoa, tá? E assim que o nome da pessoa entrar na lista, os bancos e as empresas ao redor do mundo que mexem com o dólar ou que tem qualquer ligação com o sistema financeiro, eles entram no processo automático de bloqueio. Por quê? Eles pensam assim, cara, eu não quero ser retirado do jogo também não, então é melhor eu não fazer mais contato com essa pessoa, tá? Então, os caras começam a encerrar conta, travar cartão, congelar ativo, romper vínculo comercial e por aí vai com aquela pessoa que os Estados Unidos escolheu que não quer mais jogar. Então, isso acontece meio que automaticamente em todos os países do mundo, porque nenhuma pessoa, nenhum banco, nenhuma empresa quer correr o risco de não jogar mais o jogo dos Estados Unidos, tá? Então, é uma estratégia que é administrativa, uma estratégia que é comercial, uma estratégia que é financeira. Não é uma questão jurídica, tá? Então, uma pressão comercial, financeira, administrativa. Então, a ideia é o seguinte, ou você continua amiguinho dos Estados Unidos, ou você continua interagindo com essa pessoa que a gente tirou do jogo, tá? Então, ou você continua jogando o jogo com os Estados Unidos, ou perde o direito de operar com o dólar, tá bom? Então, os bancos, eles ficam diante de um dilema, né? E agora, como é que eu faço? Né? O que eu faço diante disso? Então, se as instituições continuarem jogando com a pessoa que os Estados Unidos escolheu, aí o Departamento do Tesouro americano começa a olhar o que está acontecendo. E aí eles têm um negócio chamado Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros, que é OFAC, Office of Foreign Assets Control. Eles vão dando uns avisos, falam, eu tô vendo que você tá jogando ainda com a pessoa. Se você ainda tá jogando com essa pessoa, eu vou parar de jogar com você também, hein? Então, as empresas, as instituições são avisadas que se continuarem jogando ali, também vão ser retiradas do game. E aí, se as empresas ignoram esses alertas, aí o próximo passo é a aplicação da penalidade. E aí a gente já não está falando mais de advertência, são multas bilionárias e talvez a retirada do sistema financeiro internacional. Existe precedente para isso, né? O banco BNP Paribas, que é o maior banco da França, ele chegou a ser multado já em praticamente 9 bilhões de dólares por desrespeitar sanções americanas contra os iranianos e contra os sudaneses, né? O Standard Chartered, né, do Reino Unido já foi multado em 1,1 bilhão de dólares. O Commerzbank da Alemanha já chegou a pagar 1,45 bilhão de multa para os Estados Unidos e nenhum deles operava diretamente nos Estados Unidos. Eles entraram nesse pepino aí por causa das sanções secundárias. Uma pessoa, os Estados Unidos decidiu tirar do jogo, só que o banco continuou interagindo com essa pessoa, levou uma multa aí, tá certo? Então, a grande questão é a conexão com o sistema financeiro americano, porque além das multas, aí é a parte mais preocupante, o Tesouro pode pedir ao sistema SWIFT, que conecta os bancos do mundo inteiro para transferência internacional, para desconectar os bancos envolvidos, tá? Isso já aconteceu com bancos iranianos, com bancos russos e por aí vai. Então, meus amigos, são 3 grandes etapas nessa parada. Deixa eu fazer um ajuste. Grandes etapas. Primeiro, os Estados Unidos mandam uma advertência, se você continuar brincando com esse cara aí, eu vou te tirar da brincadeira também. Segundo, os americanos falam, você continuou brincando, então vou te multar, uma multinha light, bilionária. No terceiro caso, o cara é expulso do jogo. E ser expulso do jogo é ser tirado do SWIFT. Ser tirado do SWIFT, a instituição fica isolada, tá? Se for um banco, fica isolado, porque não pode receber nem enviar dólar, euro ou qualquer outra moeda estrangeira. E aí, meus amigos, sendo desconectado, eventualmente sendo desconectado do sistema financeiro, aí as pessoas vão começar a entender o problema, porque linha de crédito internacional é cortada, investidor foge, o dólar sobe, comércio exterior para, agência de risco vai rebaixar a nota do país específico, empresas começam a interromper negócios com esse país por precaução, porque os outros investidores pensam assim, cara, as empresas desse país aí foram retiradas do jogo. Se eu continuar jogando com eles, eu posso ser retirado do jogo também. Então acho melhor parar de jogar com essa galera que tá virando um jogo meio perigoso. Vocês estão entendendo como é que é? Os Estados Unidos não chegam e tiram as pessoas do jogo. Eles vão fazendo assim, se você quiser continuar jogando com esse cara, tudo bem, joga aí. Mas aí aceite as consequências, tá? Então, vira um problema sistêmico. Por quê? Porque isso já aconteceu em outros países, já aconteceu com os venezuelanos, já aconteceu com os russos,
já aconteceu com os iranianos, já aconteceu com os sudaneses, já aconteceu com bancos alemães, já aconteceu com bancos britânicos. Então, é uma coisa que tem precedente e a gente sabe como caminha. Agora, tem precedente em outros países. Eu sempre estou alertando para vocês o seguinte: prestem muita atenção no que eu vou falar agora. Isso que está acontecendo com o Brasil nunca aconteceu. Então, meus amigos, quando nós estamos diante de uma situação que nunca aconteceu, a maioria das pessoas, instituições e a população como um todo não tem noção do que está rolando. Não fazem a mínima ideia do que está em jogo. Não tem noção de como isso pode evoluir. Então, ontem, com essa decisão de não, o Brasil não vai aceitar, né, devido à nossa soberania, a imposição de decisões internacionais por aqui, isso aí é mais uma etapa nesse jogo. Então eu digo para vocês, agora o jogo começou de verdade, porque a gente estava esperando ver se as instituições nacionais ficariam nessa sinuca. Qual sinuca? Ou eu continuo jogando com essa pessoa, que os Estados Unidos retiraram do jogo, ou eu decido continuar brincando com os Estados Unidos. Então, não dá para brincar com os dois ao mesmo tempo. Vale mais ou menos aquilo que a Bíblia fala. Ninguém pode ter dois senhores, porque se tiver dois senhores, vai agradar um e desagradar o outro. Então, presta atenção. Por um lado, a gente está vendo assim, isso é uma briga entre os Estados Unidos e o Brasil. Por um lado, a gente olha uma briga entre o capitalismo norte-americano conservador e uma linha mais progressista, socialista nacional. Meus amigos, não é exatamente isso. É muito mais sutil do que isso, tá? Porque, na minha singela e humilde opinião, e agora eu vou te dar uma dica, prestem muita atenção. Na minha singela e humilde opinião, eles querem que o povo fique com medo. O objetivo disso tudo é o povo ficar com medo, é o povo ficar desesperado, é a situação ficar péssima, e aí, quando o desespero atingir o limite, surgirá o Salvador. E todo mundo vai falar glória, glória, aleluia, nosso Salvador chegou. Só que, na minha singela, humilde e possivelmente errada opinião, é aí que o verdadeiro problema começa. Ok? Presta atenção, eu vou falar o plano de novo para vocês. Qual é o grande plano? Esse é o momento aqui, o primeiro grande momento importante da aula de hoje. Na minha opinião, o plano é piorar a situação mesmo. O objetivo é piorar. A situação ficar péssima, o povo ficar desesperado. E quando o desespero atingir o limite, surgirá o Salvador. E todo mundo vai falar, aleluia, chegou o Salvador. Só que é neste exato momento em que o verdadeiro problema vai começar. Tá certo? Esse é, na verdade, o próprio protocolo do anticristo. O anticristo é exatamente assim. Como o anticristo vai chegar ao posto de líder global? Ele vai pegar um mundo completamente caótico, possivelmente um caos que ele mesmo instaurou, e ele vai resolver o problema que ele mesmo inventou e vai sair como o salvador da humanidade, aquele que trouxe a paz. Só que a Bíblia já diz, quando falarem em paz e segurança, aí que virá a repentina destruição, ok?